Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, eu te envio um grande abraço. Estamos com a leitura e as reflexões do livro aos Filipenses, uma carta cheia de afeto, de cuidados pastorais e também de exemplos maravilhosos. Diante do que estava acontecendo, a igreja estava enfrentando um problema de contenda, de conflitos. Paulo se utiliza do exemplo de Cristo para falar a essa amada igreja no capítulo 2, no versículo 5, quando ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Havia uma praga de desentendimentos e contendas, como eu já falei, dos conflitos com a igreja em Filipos, e o apóstolo Paulo então lhes prescreve o remédio. Agora faltava aplicá-lo, a saber, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo apresenta o Senhor Jesus como o exemplo supremo do temperamento humilde, quando também alguém poderia argumentar assim, mas Jesus era Deus e nós somos simples mortais. Por isso, Paulo vai trazer 3 outros exemplos, o dele próprio, o de Timóteo e o de Epafrodito, que também tiveram a mesma atitude de Cristo, uma atitude de se esvaziar, uma atitude de profunda humildade e de considerações elevadas para com os outros, e dessa maneira a igreja teria uma chance de resolver as suas dificuldades. Havia ali naquela igreja pessoas que estavam trabalhando com motivações egoístas. Paulo corrige então esse desvio, dando-lhes não somente o exemplo de Cristo, que está em Filipenses 2, de 5 a 11, mas ele também vai dar o seu próprio exemplo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. Paulo, nesses 4 exemplos, o exemplo de Cristo, o seu próprio, o de Timóteo e o de Epafrodito, sempre ressalta que os outros vêm primeiro do que o eu. No capítulo 1, ele mostra que o segredo da felicidade é Cristo. Quando ele diz que para mim o viver é Cristo, agora ele diz que o segredo da felicidade são os outros ocupando o primeiro lugar. Antes que eu esteja falando sobre o exemplo que ele vai trazer dele mesmo, como Paulo, ele depois vai citar Timóteo como exemplo e depois ele vai citar o Epafrodito. Eu queria ainda ressaltar, quando ele se refere que deve haver em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que foi capaz de se esvaziar, que foi capaz de se humilhar, que foi capaz de abrir mão dos seus direitos. Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso modelo. Ele foi e sempre será o nosso modelo na resolução dos conflitos, na resolução dos problemas de relacionamento, seja na igreja, seja na família, seja na empresa, seja na comunidade, seja onde for. Nós precisamos então olhar para o exemplo de Jesus. Jesus nos diz que se alguém nos fere, devemos reagir oferecendo-lhe a outra face. Ele não esbravejou nem escoiciou seus algozes quando surraram e lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e uma cruz pesada sobre os seus ombros. Antes, como ovelha muda, foi para o Gólgota. Naquela hora, seu silêncio foi sua vitória, seu autocontrole revelou sua superioridade, a sua linguagem não foi vazada pelo fogo da vingança, mas aspergida pelo poder do perdão. As pessoas, mesmo sendo seus algozes, não puderam roubar-lhe a alegria. Seu coração não tinha espaço para o ódio. Ainda que sofrendo a maior de todas as injustiças, Jesus nos é apresentado no capítulo 2 como sendo o nosso modelo. Por isso que o versículo 5 vai continuar sendo sempre uma lembrança, um desafio para nós abraçarmos, quando ele diz que as nossas atitudes
seja no relacionamento ou na nossa vida pessoal, precisam ser a mesma atitude que temos visto em Cristo Jesus, capaz de se esvaziar, de se humilhar e de abrir mão de direitos para nos conceder não só um estilo de vida feliz, livre e também proativo, que abençoa a vida dos outros, mas também nos mostrando que como ele foi vitorioso, nós também seremos vitoriosos com ele sempre. Quero agora me debruçar sobre o exemplo aqui de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito, para que não fique um pouco solto que Jesus, como Deus, ele poderia conseguir, teve vitória, nunca pecou, mas que também Paulo, ele também deixa exemplo. Timóteo também deixa exemplo e Epafrodito também deixam seus exemplos como homens iguais a nós, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todas as suas dores e enfermidades, mas eles também, na carta que ele escreve a essa amada igreja, Paulo fala como é que essa igreja deve proceder, olhando também para ele, para Timóteo e também para Epafrodito. Vejam bem, quando ele vai falar aqui nessa carta, quando ele vai falar de si mesmo, o apóstolo recorre a uma belíssima ilustração no capítulo 2, versículo 17, quando ele vai falar de si mesmo, ele diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo recorre a uma belíssima ilustração para descrever o serviço dos filipenses e dele mesmo. Ele se serve do quadro de um rito comum aos judeus e aos pagãos, o de verter oferta de bebida, ou seja, a libação sobre o sacrifício enquanto este era oferecido. Ele compara os filipenses aos que ofereciam o sacrifício. A fé deles era o sacrifício. Paulo era a libação. Ele ficaria contente de ser vertido como um mártir sobre o sacrifício e serviço da fé dos filipenses. Da mesma razão, eles deveriam estar contentes e regozijar-se com Paulo. Não deviam considerar a possível morte do apóstolo uma tragédia, antes deviam congratulá-lo pela sua partida gloriosa para o lar celestial. Paulo, então, aqui se debruça sobre a sua própria vida, chamando ao seu coração o afeto desses discípulos que ele havia deixado naquela cidade, para que, de uma vez por todas, cancelassem aqueles conflitos, aquelas confusões, aqueles problemas, e que eles considerassem os outros superiores a si mesmo. Paulo também vai falando sobre o exemplo de Timóteo, quando ele diz no versículo 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. E sobre Epafrodito, ele vai falar no versículo 29, peço que vocês os recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Paulo, então, aqui conclui o capítulo 2 e ele, então, fecha de forma magna, de forma gloriosa, trazendo o exemplo de Cristo, o próprio exemplo dele, o exemplo de Timóteo e o de Epafrodito, para dizer: vocês podem viver em paz, vocês podem continuar crescendo em paz, e que a paz do Senhor os abençoe, os alcance, e vocês permaneçam também tendo a mesma atitude de Cristo, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Essa é, pois, a reflexão de hoje, e que também nós podemos vencer as nossas dificuldades também olhando para esses exemplos e mantendo a harmonia e a paz onde estivermos. Que Deus nos abençoe.
Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te desejo um ótimo dia e uma ótima reflexão. Amém.